Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. Há pessoas para quem ensinar não é uma profissão. É uma vocação antiga, quase inexplicável. O nosso convidado de hoje descreve essa vontade de ser professor como algo que só a psiquiatria poderá explicar. A verdade é que, felizmente, nunca procurou tratamento para isso. Há mais de 20 anos que leva a ciência às salas de aula, às escolas, aos auditórios e às famílias, num percurso que atravessa o ensino público, privado e tudo aquilo que acontece quando o conhecimento sai das paredes da escola para se tornar experiência. Na base está sempre a mesma energia, a de quem acredita profundamente que aprender é um ato de descoberta, de encantamento e, acima de tudo, de aproximação ao mundo. Hoje é coordenador pedagógico do Planetário do Porto, o Centro de Ciência Viva, onde transforma a astronomia em histórias que qualquer pessoa pode compreender. Autor de manuais escolares de ciências naturais, formador de professores, quer em formação inicial, quer em formação contínua, e docente na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e no Instituto Politécnico de Bragança. Paralelamente, desenvolve investigação na área do ensino e divulgação das ciências, explorando novas formas de ligar o público ao conhecimento científico. Mas, antes de tudo isto, e acima de tudo isto, afirma que o mais importante do seu currículo é ser pai de 2 filhos, marido e parte de uma família que nem as partidas mais precoces conseguem desfazer. É nesse equilíbrio entre o rigor científico, a fé católica, a música, o desporto e a imensidão do cosmos que encontra o seu centro. Ao longo da carreira, desafiou fronteiras disciplinares, arriscou novos caminhos e reinventou-se sempre que foi preciso. Da geologia à astronomia, da sala de aula ao planetário, da ciência à forma como a comunicamos. Pelo caminho, tornou-se um agente de mudança que acredita que divulgar ciência é também cuidar da sociedade. Ilídio André Costa é o nosso convidado de hoje. Olá, Ilídio, bem-vindo ao Alumni Mundos. Muito obrigado e obrigado por essa apresentação extraordinária. Muito bem, obrigado. O que é que o levou a escolher a Biologia-Geologia como a sua primeira opção na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto? Bem, começamos logo com uma pergunta difícil. Eu sempre quis ser professor, como disse na sua introdução. Gostava muito de História. Depois apaixonei-me pelos números no ensino secundário. Mas depois achei que os números era sempre o mesmo. E procurava ser professor de algo que me permitisse saber pouco de muitas coisas. E isso foi, no fundo, uma opção de vida. Ou seja, ao longo do meu percurso foi sempre isso. Sempre procurei não ser especializado em nada, mas conhecer um bocadinho de muitos mundos. E foi por isso que fui para a Biologia e Geologia. Continua a fazer sentido hoje em dia isso? Sabemos hoje que a ciência é cada vez mais micro, não é? O especialista é especialista numa determinada área muito pequenina. Eu não estou arrependido dessa opção, porque consigo, no fundo, saber pouco, mas ter a sensibilidade de muitas áreas. E isso, para mim, é muito gratificante. Poder ter uma aliás, uma das características que sobressai aqui no seu perfil, não é? De facto, anda por muitas áreas diferentes. Exatamente. Que é curioso. E, portanto, nessa altura, optei pela Biologia e Geologia, porque existia esse curso na Faculdade de Ciências, e lá está, permitia-me logo entrar em 2 áreas, e confesso que da Geologia não sabia nada. Eu entrei pela Biologia e depois apaixonei-me muito às cavalitas dos professores da altura de Geologia, apaixonei-me pela Geologia. Muito bem. E como é que foi a sua experiência na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a sua experiência académica? Foi um mudar de vida. Esta distância, naquela altura não se falava muito de bullying, mas eu acho que era um aluno vítima de bullying. Estamos a falar a 1998 foi quando entrei na faculdade. 20 e tal anos. E, portanto, o entrar na faculdade foi um reset. O perder todos os colegas, para mim, foi bom. Eu não perdi as amizades que tinha, mas aquele meio, eu vendo agora à distância, acho que era um meio um bocadinho tóxico. E, portanto, entrar na faculdade foi muito bom para mim. Estava em casa, o que é uma vantagem, porque eu sou do Porto, nasci no Porto, vivi no Porto, estava em casa, não tinha aquelas dores de ser um aluno deslocado, mas tinha colegas completamente novos e, portanto, isso foi uma experiência muito gratificante, quer do ponto de vista, lá está, mais da minha saúde mental, por assim dizer, mas também na componente científica. Contactei com professores
de excelência que me fizeram apaixonar, quer para a biologia, quer para a geologia, mas como já expliquei, a geologia para mim era quase nada. Muito bem. Após décadas como professor e divulgador da ciência, continua a achar que só a psiquiatria explica porque é que escolheu a profissão ou não? Ou já mudou de opinião? A opção para ser professor naquela altura, efetivamente eu não sabia explicar a razão. Porque, como eu acabei de explicar também, a experiência do ensino básico e secundário não foi muito aprazível para mim. E, portanto, a tendência natural seria não querer relacionar-me com aquele meio. E, portanto, nessa perspectiva, eu continuo a dizer que há aqui qualquer coisa um bocadinho difícil de entender. Só a psicologia. Exatamente. Agora, passado estes anos todos, há algo que é factual, é que quando nós somos professores, o resultado do nosso trabalho é imediato. Não precisamos de esperar um mês, um ano para ver um artigo científico à luz do dia. Nós vemos naquele momento, percebemos logo se os alunos estão ou não a conseguir aprender, se estão ou não a ser fascinados pelo que estão a manipular e, portanto, isso é muitíssimo gratificante e penso que não o consiga em mais lado nenhum que não seja sendo professor. Daqui a pouco vamos falar um bocadinho sobre isso, mas já lá vamos. A sua carreira, como vimos ainda há uns minutos, atravessa múltiplas áreas: biologia, geologia, astronomia, física, química e comunicação de ciência. Que desafios é que encontrou ao ligar estes mundos tão distintos e como é que essa diversidade moldou o educador e divulgador que é hoje e que lhe permite impactar mais pessoas? Como eu disse, eu acho, das poucas opções muito pensadas que eu tomei em termos profissionais, prendia-se exatamente com a opção por saber muito de pouca coisa ou saber pouco de muita coisa. E associado a isto, há um conjunto de acasos. Primeiro ano em que eu fico colocado como professor de Biologia e Geologia, eu fico colocado em meio horário. E quando vou preparar a minha primeira aula completamente sozinho, não é? Porque no ano anterior era aluno de estágio profissional. Eu abro o manual escolar, que foi por ali que comecei, e vejo um capítulo de astronomia. Eu, honestamente, não me recordo de nunca ter tido aulas de astronomia. E, portanto, aqui joga o acaso eu ter meio horário, ter contactado com aquele capítulo e pensar, bem, se eu para toda a minha vida vou ser professor e para toda a minha vida eu vou ter de lecionar isto, eu tenho de saber o que é isto da astronomia. E inscrevi-me no mestrado em ensino de astronomia aqui na Faculdade de Ciências. E, portanto, cá está o misto do acaso e das estratégias pensadas. Não foi propriamente uma estratégia, eu não sou um apaixonado pela astronomia de criança, eu deslumbrava-me com o céu noturno. Não me deslumbrava. Foi uma necessidade ali formativa e uma oportunidade, até porque eu queria fazer a parte curricular. Eu queria aprender sobre os conteúdos da astronomia e não queria concluir o mestrado. Mais uma vez o acaso, o ano seguinte, a profissão manda-me para Lisboa, para o Liceu Passos Manuel. Bem, ser professor deslocado é diferente de ser estudante deslocado, porque um estudante deslocado tem muitos colegas na sua circunstância. Um professor deslocado está completamente sozinho. E, portanto, eu não tinha família em Lisboa, portanto, acabado a minha componente letiva, por assim dizer, eu estava completamente sozinho. E disse, então, já que estou sozinho também, acabo a tese e escrevo a tese e concluí o mestrado em ensino de astronomia. E, portanto, estamos a falar dos meus primeiros 2 anos. Muitos anos depois, o telefone toca-me à entrada da escola a convidarem-me então para este desafio de vir para o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. E ao chegar cá, percebi que eles queriam efetivamente um professor de Biologia e Geologia, mas também queriam alguém que percebesse de comunicação de ciência. E isso eu também nunca tinha contactado. Cá está mais uma vez o acaso. E quando olhei para aquilo, então, mas se eu vou ter de trabalhar aqui, eu preciso de aprender qualquer coisa. Com o mesmo espírito disse, bem, então agora vou arriscar no doutoramento em ensino e divulgação das ciências. Fazer a parte curricular, e depois a tese já não tenho grande vontade de o fazer. Bom, só que depois, não é, começado o doutoramento, também me disseram do lado de lá, e portanto aí
tenho de agradecer bastante ao Centro de Astrofísica, ao Planetário do Porto, disseram, não, então se começaste também agora vais acabar o teu doutoramento e pronto. E portanto, este meu percurso é marcado por estas opções conscientes e por estes acasos que vão acontecer. E portanto as coisas acabaram por se articular umas com as outras, todas estas áreas umas com as outras. Sim, faziam sentido, não é? faziam sentido dado a profissão que eu queria ter e o trabalho que eu tinha de desempenhar. Atualmente é coordenador pedagógico do Planetário do Porto, como já vimos, professor na FCUP e no Instituto Politécnico de Bragança, professor de professores, ou formador de professores, e autor de manuais escolares. Entre todas estas vertentes, em qual é que sente que consegue levar a ciência mais eficazmente às pessoas? É uma pergunta verdadeiramente difícil. O efeito escola e o efeito professor é um efeito muito poderoso, porque se nós tocarmos um professor, esse professor toca centenas de alunos pensando num ano letivo, mas se pensamos em vários anos letivos e, portanto, este efeito desmultiplicador de influências que a escola permite é, na verdade, muito, muito, muito eficaz do meu ponto de vista, não só do meu ponto de vista, mas também tendo em conta um bocadinho da componente de investigação que faço. Obviamente que são estudos de caso, ou seja, são estudos cujas conclusões só se podem aplicar àquele conjunto de pessoas, mas isso eu consigo demonstrar para estes estudos de caso. Repare, por exemplo, que no caso dos manuais escolares, eu não... Também chega a milhares de pessoas. Milhões, ou seja, nós temos Sim, porque ainda por cima faz isso em Portugal, mas não só em Portugal. Não só em Portugal, sim, tem manuais em Timor-Leste e esses números estão definidos, portanto nós sabemos a quantos professores e a quantos alunos, as editoras sabem pelas vendas que têm dos manuais escolares e, portanto, falar em eficácia é muito difícil, porque uma coisa é tocar, outra coisa é ser eficaz no toque, e portanto, para isso era preciso uma avaliação da eficácia do toque, e eu isso não consigo dizer. Sei que nos estudos de caso que fazemos, o efeito através da escola é duradouro, ou seja, vai muito para além de um contacto esporádico como eu ir dar uma palestra. Ok, eu vou dar uma palestra, interajo com aquela turma, vou-me embora, posso ter tocado 1, 2, 3, 4, mas acabou a minha interação. Através da escola, isso não é verdade porque permanece. Ou seja, o professor vai continuar a interagir com os alunos. Na sua experiência, que estratégias ou abordagens funcionam melhor para aproximar as pessoas da ciência numa sociedade em que todos vivemos agora num ritmo muito acelerado? Bom, quem conseguir responder a isso, acho que merece não um podcast. São os números do Euromilhões. Exato. Agora, importa-se repetir a pergunta, desculpa. Claro. Que eu com este prelúdio esqueci-me da pergunta. E na sua experiência, que estratégias ou abordagens funcionam melhor para aproximar as pessoas da ciência numa sociedade em que todos vivemos em ritmo acelerado? Para alguém se querer aproximar de ciência, tem de a conhecer. E isto também é algo que nós já verificamos. É que muita gente diz que não se quer envolver, não por uma opção consciente, mas por nunca ter tido a verdadeira oportunidade de perceber o que é a ciência é. E, portanto, esta vertente é a tal vertente que me preocupa. Não me preocupa a pessoa que conscientemente diz eu não me quero envolver com isto. Muito bem, felizmente vivemos em democracia. Preocupa-me a pessoa que diz não, mas que na verdade não sabe. Exemplos concretos, que nós também temos conhecimento. Muita gente não se quer envolver com a astronomia porque não acredita em astrologia. E, portanto, eu não vou para isso é uma charlatice, não quero ouvir ninguém falar sobre astrologia. E o inverso, astronomia isso é para gente muito, 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 muito inteligente, portanto eu até tenho vergonha de ir, porque pode acontecer fazerem-me algum tipo de pergunta e não quero. E portanto, como é que se desconstrói isso? Como é que se desconstrói isso? E eu tenho uma resposta sempre muito enviesada, que é através da escola. E não é só, lá voltamos aos tais estudos de caso, não é só uma percepção minha. Nos estudos de caso que nós fazemos, verificamos que se envolvermos os professores, se envolvermos os estudantes, a comunidade que está à volta da escola adere à participação exatamente por isso. Porque até pode achar que vai para a astrologia, até pode achar que vai ser muito difícil, mas o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu sobrinho disse, não, vem que eu estive a fazer isto e aquilo, eu percebi tudo. E aquilo foi espetacular, eu vi os planetas. E o professor dá um respaldo àquilo, dizendo, sim, eu também estive envolvido em formação
contínua de professores e realmente aquilo não é nada do que se pinta e, portanto, este efeito, eu volto ao mesmo, por isso é que a minha observação é sempre enviesada. Este efeito desmultiplicador de influências que a escola permite é uma forma, não vou dizer que é a forma, porque aí estava mesmo a fugir aos dados científicos, porque eu não tenho dados científicos que suportem a minha afirmação, mas é uma forma eficaz de chegar a estas pessoas com efeitos que perdurem, sem ser aquele contacto instantâneo. Como formador de professores e autor de materiais educativos, tenho tido contacto privilegiado com diferentes comunidades escolares. Que visão é que tem hoje do ensino das ciências em Portugal? Estamos a avançar bem? Ainda precisamos de fazer muita coisa? Como é que levamos a ciência às pessoas? Nós estamos muito melhor. Os dados do Eurobarómetro dão-nos indicações muito claras. Nós temos associado a esta grande evolução da ciência em Portugal, não estou a falar da parte científica, estou a falar mesmo das pessoas confiarem na ciência. Portanto, há questões do Eurobarómetro que são clarinhas neste aspecto. Portugal deu um salto brutal. Este salto brutal, efetivamente, está associado a políticas científicas. Se não quisermos usar a expressão política científica, usamos a Agência Nacional de Ciência Viva, que tem um contributo brutal nestes dados, mas efetivamente há um contributo brutal dos professores de ciências no geral. E como é que isso se explica? Tem a ver com a formação que mudou? Tem a ver, sim, com a formação inicial de professores. Repare que os tais cursos que eram de Biologia, Geologia, não há parte então aqui, já que me fazes esta pergunta, porquê que eu não tinha sensibilidade para a Geologia? No secundário, nós tínhamos Biologia e tínhamos Geologia. Havia uma disciplina, no 10º e no 11º, que era Biologia, Geologia. Mas o exame era feito no 12º. E no 12º nós ou só tínhamos Biologia ou só tínhamos Geologia. Muito bem. Então, como o exame era feito no 12º, 10º e 11º, apesar de haver Biologia e Geologia, se nós apanhávamos um professor de Biologia, que gostava de Biologia, que era biólogo até, obviamente que negligenciava um bocadinho mais da Geologia. E, portanto, isso foi o que me aconteceu. Eu tive bons professores de Biologia, mas que não gostavam tanto da Geologia. E, portanto, aqui temos um exemplo concreto. O mudar para uma visão de professor de Biologia e Geologia, já que ele vai ter de ensinar, ou neste caso ajudar a aprender, gosto mais, Biologia e Geologia simultaneamente, isso tem um efeito, e eu estou a falar da Biologia e Geologia, mas podia falar da Física e Química, que é a mesma situação. Nós temos opções. Agora, mudou-se um bocadinho isto também. A filosofia também mudou um bocadinho, porque voltamos a ter, mesmo aqui na Faculdade de Ciências, o curso de Biologia, que depois gera o ramo educacional, obviamente com complementos de Geologia, mas aqui na Faculdade de Ciências o curso deixou de existir, o curso de Biologia e Geologia. Depois de tantos anos entre escolas, planetários, universidades, congressos, formação e investigação, houve algum momento em que sentiu que o seu trabalho realmente mudou algo? Fosse na vida dos alunos, professores ou na percepção do público sobre a ciência? Eu já lhe disse que o trabalho enquanto professor cotidiano e ordinário é um trabalho extraordinário. Não é? Apesar de ser um trabalho ordinário, o feedback que nós temos, e se formos efetivamente profissionais reflexivos, e deem tempo aos professores, e eles são profissionais reflexivos, acabem com a burocracia na escola, acabem com os papéis que eles têm de preencher, e efetivamente eles são profissionais reflexivos, e não estou a dizer isto em forma de percepção, estou a dizer isto também com dados. Ou seja, nós verificamos na formação contínua de professores que fazemos, que quando é dado um tempo e um espaço para os professores pensarem sobre a sua prática, eles são extraordinários. Não há tempo nisso nas escolas. Eles estão carregados de tarefas que são tarefas administrativas. E neste ponto fugi à questão. Importa-se de centrar aqui outra vez a questão. Eu queria saber até que ponto é que esta sua experiência, como lhe dizia, nas escolas, planetários, universidades, congressos, se houve algum momento em que sente que o seu trabalho fez com que a vida das outras pessoas mudassem. Se há assim um momento concreto, lembra-se assim alguma coisa que, isto mudou a... Eu lembro-me de momentos em que eu fico admirado, o que não quer dizer que do outro lado tenha resultado. E, portanto, aqui dá-me desculpar, mas eu não consigo responder à sua pergunta porque teria de estar do outro lado. Agora, do meu lado, quando estou na escola, eu já percorri escolas de Bragança, Vila Nova de Cerveira a Lisboa. E os meios são muito diferentes, não é? E há reações dos alunos
que são esses momentos em que eu digo, eu acho que aqui fiz alguma diferença. Assim como também vejo no trabalho associado ao Planetário do Porto. Há momentos onde vamos, com um projeto que se chama Colastro, a comunidades, lá está, as tais que eventualmente não por opção, tipicamente não se envolvem espontaneamente com a ciência, e onde realmente vemos esse uau. Ligar-nos as luzes do planetário portátil, só se vê umas estrelinhas pequeninas e as pessoas ficam fascinadas, o que revela que realmente nunca tiveram uma experiência daquelas, mais nunca olharam o céu, porque naqueles locais, se olhassem o céu, que é mais escuro cá, não é? Conseguiriam ver e ter aquela reação. Mas este tipo de situações são momentos em que realmente nós dizemos, se calhar aqui estamos a fazer algum tipo de efeito, mas como digo, falta o outro lado. Mas tem assim alguns truques especiais para chegar mais facilmente às pessoas com a ciência ou não? Eu sei que os seus públicos são muito heterogéneos, não é? Mas truques, eu acho que não há truques. Há truques aqui entre muitas aspas, naturalmente. Há muito... o que parece espontâneo dá muito trabalho. Porque é preciso conhecer bem para onde vamos e para quem vamos e com quem vamos trabalhar. E muitas vezes isso parece, até porque em termos de estilo usamos também muito o humor, muitas vezes parece que é tudo muito automático e que somos assim, não somos assim espontâneos, é pensado, é estruturado para podermos chegar a esses públicos. Portanto, aqui a chave não é uma chave, é para aquele conjunto de pessoas a chave tem de ser uma, mas a chave tem de ser outra para outro conjunto de pessoas. Não há uma coisa que funcione com todos. E como é que faz quando tem um público difícil? Também lhe deve acontecer, não é? O que é que seria um público difícil? Público que não esteja a apanhar bem a mensagem, não é tão facilmente a mensagem. Eu confesso-lhe que os públicos mais difíceis... com humor conseguimos, portanto o humor é uma arma poderosa, mas tem de ser bem pensada, porque não podemos fazer humor com tudo, e eu nunca tive a sensação de que isto falhou completamente. Agora uma coisa também partilho convosco, consigo neste caso, que tem a ver com a diminuição da curiosidade genuína à medida que avançamos, por exemplo, na escolaridade obrigatória. Eu tenho a sorte de trabalhar com crianças do pré-escolar e a sorte de trabalhar com adultos do ensino superior. E as perguntas mais difíceis são do pré-escolar. E porquê é que acha que isso acontece? Porque o nosso sistema educativo está preparado para premiar o mérito escolar e não o mérito enquanto pessoa. E há uma tendência, enquanto que uma criança do pré-escolar quer saber porque é que a erva é verde, um estudante do ensino superior assume que a erva é verde. E não preciso de ir muito longe. Ontem, numa das minhas aulas, perguntava aos meus estudantes porque é que nós precisamos de oxigênio. Universitários. Porque é que precisamos de oxigênio. Eu percebi que nunca ninguém pensou nisso. Precisamos de oxigênio para respirar. Mas o que é que o oxigênio faz em concreto? Onde é que entra o oxigênio? É para os pulmões, certo? E para nos pulmões e, portanto, é preciso ir andando e, no fundo, somos nós que estamos a puxar por eles. Aquela curiosidade genuína. Agora, setor, o que é que sai para o exame? Isso é que é fundamental nesta fase. Bem, já que falamos de estudantes, que conselho é que daria hoje a um estudante que está a terminar a universidade e que sonha vir a transformar o mundo através da educação e da divulgação da ciência? Que aprenda tudo o que lhe dizem que é importante aprender, mas que saiba muito mais do que aquilo que a escola e a universidade lhes consegue dar. É impossível. Nós vamos precisar de imensas coisas que não estão na escola e alguém que seja só centrado naquilo que aprendeu na faculdade e no seu percurso educativo, eu entendo que não consegue ter todas as ferramentas necessárias que para buscar um bocadinho da tal curiosidade dos meninos do pré-escolar, não é? Isso é fundamental. O porquê? Aquela idade dos porquês não pode acabar, nunca pode acabar, porque quando nós começamos a perguntar os porquês, não é. Felizmente agora nós temos ferramentas que imediatamente nos dizem a resposta. Aqui, o problema é que nós não fazemos a pergunta. Se nós fizermos a pergunta,
Aí nós encontramos agora rapidamente as respostas. Esta geração é a geração que mais facilmente consegue aceder à informação. Agora, informação não é conhecimento e, portanto, quando eles leem e porquê, e depois, mas e porquê? Mas preciso de oxigênio porquê? Para os pulmões, mas para os pulmões porquê? Porque isso vai para o sangue, mas vai para o sangue para quê? Esta busca contínua dos porquês tem de ser algo intrínseco a nós. Ninguém vai estar à nossa beira sempre a perguntar-nos e porquê, e agora responde porquê. Acho que um estudante que saia da universidade deve perguntar-se boas perguntas. Tem ensinado isso aos seus estudantes? Tento. Não sei se tem sucesso, mas tento. Esta questão de sermos reflexivos, que muitas vezes é um chavão que usamos, o profissional reflexivo, isto já tem décadas, não é? Mas, efetivamente, eu estou numa aula e estou logo a perceber, isto não está a correr bem, tenho de fazer outra coisa. E se nós não formos constantemente, se não nos estivermos constantemente a questionar, nós vamos, obviamente, estagnar e vamos fazer com todos sempre a mesma coisa e não funciona. Eu vou-lhe fazer a última pergunta. É um homem das biologias, da Terra, das ciências da Terra. Se pudesse plantar agora uma semente que representasse o futuro que gostaria de ajudar a construir na ciência, na educação, na relação da sociedade com o conhecimento, que semente seria e porquê? A minha semente seria, mais uma vez a minha resposta vai ser enviesada, uma aposta brutal na escola. E na escola pública, na escolaridade obrigatória. É o meio que nós temos de democratizar o acesso a muita coisa, e aqui nessa muita coisa eu coloco a ciência. Nós podemos financiar muita coisa, mas do meu ponto de vista, nada consegue ter a tal eficácia que falou do que a escola, mais do que a escola. Portanto, é na base que devemos investir. Eu acho que é na base que devemos investir. É muito comum este nosso discurso a favor da escola pública e a educação é a base de tudo, mas efetivamente nós vivemos muitas vezes nas cidades numa bolha. Nós achamos que o país é esta bolha onde nós estamos. E não é. Há muitas crianças muito jovens em que o livro que conhecem é, por exemplo, um manual escolar. E nós depois pensamos e dizemos assim, mas como é que o professor baseia a sua prática educativa no manual escolar? É o único que eles têm. Mas agora temos a geração dos smartphones, certo, em alguns sítios, noutros sítios não há bem essa geração dos smartphones. Há crianças que saem de casa ao domingo à noite para irem para a sede do concelho, para passarem a semana toda na sede do concelho a ter aulas e só regressarem a casa ao sábado. Isto não é nos anos 70, é de hoje. Há municípios onde isto acontece, ou seja, o transporte escolar não é suficientemente eficaz em termos de tempo de viagem e de conforto de viagem que permita uma ida e volta todos os dias. E portanto, em Vila Nova de Cerveira foi onde eu deixei de conseguir, por exemplo, marcar trabalhos de casa. Nós temos os dois lados. Eu estive numa escola extraordinária em que me criticavam porque não havia trabalhos de casa e depois em Vila Nova de Cerveira eu percebi, não posso marcar trabalhos de casa porque esta criança sai às 5 da manhã, regressa à casa às 9 da noite, ela estar aqui já é um sucesso. Ela conseguir vir cá já é um sucesso. E, portanto, eu passei a sugerir trabalhos de casa. Quem quiser fazer, tudo bem, mas não posso penalizar quem não quer. Portanto, esta ideia de que a escola é esta escola da cidade, que nós a conhecemos, em que tudo está à mão, não é a realidade de todo o nosso Portugal, e já por não falar das regiões autónomas também. Investamos então na escola, não é? Ilídio, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo connosco. Chegamos ao fim de mais um Alumni Mundos. Até breve. Obrigado.